Olá, gente, muito boa tarde. Hoje um dia especial para a gente aqui do Museu de Congonhas. Vamos todo mundo entrando aí na nossa live. A gente vai receber aqui uma pessoa, uma pesquisadora desse mundo de museus para falar sobretudo como é que vai ficar os nossos museus no período pós-pandemia. Na realidade, a gente está passando por um momento muito delicado, que é esse momento aí, a partir de março, quando os museus, os centros culturais do país inteiro tiveram que encerrar, tiveram que fechar suas portas, e a partir daí a gente entrou nesse momento aí de desafio para pensar como é que seria aí esse atendimento que os museus fazem para o público que está em casa. E foram muitos desafios que nós enfrentamos aqui no Museu de Congonhas, que é um museu que fica a 79 quilômetros de Belo Horizonte. É um museu que está em Congonhas, uma cidade histórica, uma cidade patrimônio da humanidade, e é um museu que foi feito para potencializar a compreensão do sítio histórico no qual ele está inserido, que é o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Então ele é um museu que ele faz referência a esse santuário, faz referência a essa cidade e ajuda a potencializar o turismo dessa cidade aqui no interior de Minas. Então, quando a gente se viu, de repente, no desafio de fechar as portas e parar de fazer esse atendimento presencial, isso foi um enorme complicador da vida nossa, um enorme um balde de água fria, assim, num primeiro momento. A gente estava prestes a lançar a programação de 2020, porque depois do período de férias a gente se prepara aí. A gente preparou meses para lançar a programação 2020. Era uma programação que estava recheada de atrações, recheadas de atividades presenciais, e de uma hora para outra nós tivemos que fechar poucos dias antes aí do lançamento aí da nossa programação. Nossa programação de eventos, tinha oficinas, tinha visitas guiadas, tinha shows, tinha produção de filmes, produção de vídeos, enfim, estava uma programação intensa para o ano todo. Quando a gente veio, nós fomos acometidos por essa onda aí da pandemia e de uma hora para outra tivemos que fechar as portas e repensar. O que nós fizemos aqui em Congonhas foi, em vez da gente se apropriar do conteúdo que a gente já possuía aqui em Congonhas, que a gente já trabalhava aqui em Congonhas, e retransmitir isso nas redes sociais, a gente pensou, não, a gente vai fazer diferente. Nós vamos fazer todo um museu voltado para o mundo virtual. Todo um museu voltado para as pessoas que estão em casa, imaginando que o celular, imaginando que as mídias, a internet, seria a nossa companhia aí nas próximas semanas. A gente não imaginou que isso ia durar tanto tempo. E foi isso que a gente fez. A equipe se voltou para casa, todos ficaram em casa, mas ficaram produzindo e produzindo muito e planejando muito qual seria esse conteúdo que a gente ofereceria para o público em geral. E a cada semana um desafio diferente, a cada semana uma novidade diferente, a cada semana um envolvimento maior, que culminou numa programação intensa que a gente conseguiu manter a prestação de serviço que a gente tão bem estava executando aí fisicamente, com a presença das pessoas aqui, mas a gente conseguiu levar esse gostinho de curtir todo esse conhecimento que a gente produz para o nosso público, e também com um grande desafio também, que a gente passou a atender um público externo, um público que está longe, um público que não conhecia o Museu de Congonhas, e um público que, quando passar essa pandemia, vai se sentir muito mais seduzido, muito mais vontade de chegar e viver isso plenamente. Porque, na realidade, tudo isso que a gente está fazendo nesse momento aqui é para que as pessoas se sintam instigadas, motivadas a aprender, a trabalhar esse conhecimento que a gente produz, mas nada substitui, que fique bem claro, a insubstituível sensação e experiência de vivenciar um museu, de vivenciar um santuário como o de Congonhas, de vivenciar um patrimônio histórico como o nosso. Essa live hoje é uma live especial, é uma live que o Museu de Congonhas se propõe fazer dentro dessa programação toda virtual que a gente está promovendo,
E a gente conseguiu, nós convidamos uma pessoa muito especial, que eu vou chamar daqui a pouquinho, que é a Beth Ponte. A Beth é gestora cultural, pesquisadora e consultora. Ela é autora também do projeto Qualidade para a Cultura, membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura, ABRAOSC, e pesquisadora do Observatório de Economia Criativa da Bahia, o OBEC Bahia. De 2010 a 2018, ela foi diretora institucional do programa NEOGIBA, que é Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. E a Beth tem feito uma pesquisa grande em relação a esse momento que a gente está vivendo, sobretudo envolvendo a economia criativa. A gente sabe que a cultura, quando tem uma crise, infelizmente, é o setor que mais sofre, porque tem esse primeiro impacto aí, sempre o setor mais prejudicado, infelizmente, e quando as coisas começam a voltar, é sempre o último a voltar às atividades. Então, no caso, a gente está vivendo essa situação e com um agravante. Em vez de ser só uma cidade que está em crise, só um estado que está em crise, na realidade a gente está vivendo aí, a gente está vendo que o mundo inteiro está enfrentando a mesma coisa e são desafios que a gente se coloca aí para o futuro. Então eu gostaria de pedir a ajuda da minha equipe aqui para chamar a Beth, não sei se a Beth já está aí na live, para que a gente possa entrar aí e conversar. Beth, você está aí? Manda uma mensagem aí, por favor, para a gente já falar com você aí. Escreve alguma coisa fazendo favor aí, Beth, que a gente vai te chamar para a gente começar a nossa conversa aqui na live do... Isso, vamos lá. A gente está chamando a Beth para entrar, a Beth está em Salvador. Está entrando aí na nossa live para a gente conversar um pouco mais sobre essa pesquisa. Tudo bom, Beth? Oi, Sérgio. Muito prazer. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, você está muito bem aí Que na live. ótimo. Muito obrigado, Beth, por Que bom. participar. É um prazer. Você que não conhece o Museu de Congonhas está convidado aí para conhecer. Ainda não. Isso aí, Ainda não. isso aí. Pois é, Beth, você está diante dessa pandemia, diante dessa situação que a gente... que fomos todos acometidos, você começou a pesquisar esse momento aí, e eu tive acesso a um texto que você traduziu, um texto muito instigante, um texto que foi importante para a gente aqui do Museu de Congonhas. É interessante como nesse mundo aí as coisas ganham vida, né? Quando você ia imaginar que o Museu de Minas ia utilizar o seu texto para trabalhar, ele está sendo muito, muito útil para a gente e tenho certeza que útil também para outros museus. Então, eu queria que você falasse um pouco desse momento seu da pesquisa, e eu sei também que essa pesquisa sua tem tido outros desdobramentos. Isso. Sérgio, obrigada. Tá, né? Como você disse, eu ainda não conheço o Museu de Congonhas, ainda não fui em Congonhas, mas acredito também que isso tudo vai passar e em breve espero poder, né, conhecer a cidade e o museu. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Eu estou falando de Salvador, aqui da Bahia, tá? Onde eu moro, né, para onde eu retornei. Né, na verdade, esses conteúdos que eu tenho compartilhado, né, eles fazem parte de um processo de pesquisa que começou há algum tempo, né? Como você disse, eu fui diretora durante 8 anos de um programa de orquestras juvenis e infantis na Bahia, e trabalhei, né, com gestão pública e gestão, né, do terceiro setor antes disso, e acabei de retornar ao Brasil, acabei assim, em janeiro, né? Eu voltei assim, um pouco antes dessa situação toda da pandemia, né, depois de ficar 1 ano e meio na Alemanha, com o fellowship da Fundação Humboldt, onde eu pude desenvolver um projeto de pesquisa, que é esse Qualidade para a Cultura, né, e criar um site com 2 publicações, né, digitais. E o grande objetivo de Qualidade para a Cultura foi compartilhar conhecimento que já existe produzido do setor cultural e para o setor, né, cultural. Existe tanta coisa já, né, produzida, né, no nosso setor, e como conclusão do Qualidade para a Cultura, né, eu fiz a curadoria e editei 2 publicações, incluindo um guia de recursos com
com mais de 180 materiais já produzidos, materiais digitais, materiais gratuitos, que já foram produzidos para a área cultural. E nesse retorno ao Brasil, né, também, como todo mundo, né, também eu fui pega de surpresa, né, por essa situação tão atípica, mas continuei com essa intenção de compartilhar, né, conhecimento e compartilhar reflexões sobre esse setor, que eu acho que é o que todo mundo precisa. E logo no começo da pandemia, eu tive a felicidade de encontrar esse artigo que você comentou, que foi o primeiro que eu publiquei, né, na página, que é um artigo da Andrea Jones, né? Andrea Jones, que é uma consultora norte-americana, baseada em Washington. Ela é uma especialista na área de museus e publicou esse artigo que, quando eu li, né, também eu achei ele sensacional e achei que ele seria muito necessário, não só para museus, mas para todas as instituições culturais que estavam se sentindo e ainda estão se sentindo muito perdidas, né? Muito perdidas, O, muito não orientadas nesse momento o também. nome do artigo e aonde que as pessoas podem encontrar, por favor. Isso. Olha, o nome do artigo, né, a tradução em português, chama-se Museus durante o Apocalipse. Como desenvolver empatia e se conectar com seus públicos. Ele é um texto da Andrea Jones, que foi publicado no dia 25 de março no site dela, que é o Peak Experience Lab. E assim que eu li o texto, eu entrei em contato com ela e falei que eu gostaria de fazer uma tradução, né, para o português, e a gente tem estado em contato desde então. E ela tem ficado muito feliz e tem relatado que essas questões do artigo dela, elas têm ressoado em diversos outros países. E até no Brasil, que é um país que ela não conhece ainda. Isso porque o artigo ele toca em questões muito fundamentais mesmo do nosso campo nesse momento de desafios. É um artigo muito fresco, né? Eu achei assim, um artigo muito... Ele trata de temas assim que poucas pessoas... Todo mundo está vivendo, mas poucas pessoas estão teorizando, né? Você podia falar um pouquinho dos principais temas que ele levanta? Ele começa É, falando de fases que a gente está vivendo hoje, e a gente aqui no Museu de Congonhas, a gente está vivendo algumas dessas fases levantadas pelo texto, e a gente está diante de muitos desses desafios. É, essa é uma coisa muito interessante do texto, né? Porque foi uma das primeiras leituras, né? Uma das primeiras profissionais do setor, né, cultural que abordou esse assunto de o que fazer inicialmente com o que a gente sente nessa situação. A gente, enquanto profissionais, o comportamento das nossas instituições e aí ela escreveu, né, também, né, porque ela em 2019 ela criou assim um plano interpretativo, né, para uma exposição no Museu Matsatuck, que fica em Connecticut, nos Estados Unidos, e era uma exposição baseada sobre transições na vida, assim, né, como os acontecimentos que marcam a nossa vida, né, como eles alteram a nossa identidade, que é baseado num livro de um autor chamado William Bridges. E ele fala que todas as mudanças elas têm que ser encaradas como transições, né? Então, e toda transição, ou uma coisa que eu também, tipo, uma outra forma de falar disso é como se fosse um rito de passagem também, né? É, a primeira parte é a finalização, que é no que o texto dela foca muito. A finalização é você aceitar o, assim, é você aceitar o estado atual, né, das coisas. É você aceitar que, no caso das instituições, né, culturais, a nossa forma de funcionamento, que existia até março, ela não existe mais. E ela não vai existir por mais um tempo. Então, é, de certa forma, também um processo de luto, né? De você aceitar essa nova realidade. Assim, você, né, se dar tempo, né, para aceitar e ajudar a sua equipe e o seu público a passar, né, por isso. É o que ela chama de finalizações, né? Assim, baseado nesse livro do Bridges. Em seguida vem a zona neutra, que ela até problematiza esse nome, assim, porque, né, de neutro não tem nada, né? E que quando a gente pensa, quando a gente usa essa analogia de rito de passagem, é o que se chama de liminalidade, né? É um estado intermediário, certo? Então você aceitou que a realidade mudou, assim você aceitou, inclusive, que o futuro não será como você tinha imaginado. E como é que você se adapta a essa situação? É para emergir na terceira fase, que é um novo começo, né? E que vai demandar, que é uma coisa que ela aponta no texto, e que vai demandar novas instituições para um novo tempo. Então,
E no texto ela fala, e ela finaliza o texto com muitos exemplos práticos de como as organizações, mesmo fechadas, né, mesmo tendo que se questionar sobre a sua identidade, porque o que é um museu que não recebe visitantes, né? Mas, mesmo nessa situação, ela pode e deve, as instituições, né, museais e todas as instituições, né, culturais, existem coisas que elas podem fazer, né, para se engajar e para se conectar com as necessidades emocionais, né, dos seus públicos. Então, ela cita, tem uma lista extensa, né, de muitos exemplos, né, de organizações. Inclusive, eu vou escrever, né, para ela, né, para falar sobre a questão da gincana de vocês, Ah, pois é, assim, eu porque eu vou achei contar. sensacional. É. Isso é um desdobramento interessante, porque a gente, diante desse desafio, né, porque é novo para todo mundo, né? A gente, Uhum. o Museu de Congonhas, ele tem a peculiaridade dele ser um centro interpretativo também. Ele é um centro interpretativo desse santuário que está ao lado, que fica ao lado do edifício sede aqui da instituição. Então, na realidade, o nosso grande acervo não está aqui com a gente. Nosso grande acervo está ao ar livre, Uhum. que é esse conjunto que é patrimônio da humanidade, composto pelas obras máximas da trajetória aí do Aleijadinho, que são as figuras, as estátuas em cedro, que simbolizam as cenas da paixão de Cristo, e os 12 profetas aí, que também que simbolizam o Antigo Testamento. Então, isso aqui está do lado aqui do Museu de Congonhas, mas está do lado de fora. Então, o acervo que a gente referencia, na realidade, ele está do lado de fora. Então, é esse exercício de trabalhar a história, a memória, o pertencimento a partir de uma coisa que está do lado de fora, já nos instigou, desde a origem do Uhum. Museu de Congonhas, a usar muito essa linguagem virtual, a usar muito as redes, a usar muito a internet, as possibilidades de interação todas, para falar e trabalhar o conteúdo que a gente trabalha. Então, quando chegou esse desafio de trabalhar o conhecimento do Museu de Congonhas diante da pandemia, diante da impossibilidade de receber o público, de uma certa forma a gente já estava habituado com essas linguagens. Então a gente queimou essa etapa primeira da finalização, absorveu isso como desafio e já partimos aí para a criação. E tem saído coisas fantásticas. Há estratégias não só nossas, mas também do público, porque a gente percebeu, a cada semana a gente instiga uma ação diferente, e a gente percebeu que a gente não podia fazer uma coisa passiva, a gente tinha que buscar essa coisa do mundo virtual, que é tão interessante, que é a Uhum. interação. E pensando nessas interações, nós fizemos várias coisas. A gente fez filme, a gente fez live, como a de hoje. Nós temos uma programação de ação cultural muito grande também, e a gente está promovendo as ações culturais aqui no museu. O artista vem aqui, se apresenta, e é o nosso cenário também que está indo para fora. Mas uma coisa que está dando muito certo, que tem acontecido nas últimas semanas, é porque nós puxamos a nossa memória afetiva. Aqui na cidade a gente tinha antigamente, e isso se perdeu ao longo dos anos aqui, uma disputa muito interessante que é das gincanas. A cidade toda se mobilizava em torno das gincanas, uma escola contra outra, um bairro contra outro, e virava uma febre aqui na cidade. Então, na minha memória, isso é muito forte, na memória das pessoas que trabalham aqui na instituição também. Então, a gente falou assim, gente, por que a gente não faz? A gente não faz uma gincana. A partir do conhecimento que a gente trabalha aqui no museu, a gente instiga as pessoas que estão em casa a fazer ações, a fazer provas, e cada prova tem um resultado, e desse resultado vai virando uma disputa, e o negócio Uhum. viralizou aqui na cidade, na região. Nós tivemos 100 equipes inscritas. Tem 100 equipes aí Nossa, disputando. incrível. O grande vencedor que vai sair essa semana. Essa semana deve sair aí o grande vencedor da gincana. E aí, olhando o texto, eu já conversei com a equipe aqui também, a gente está já tirando uma ideia do texto aí também, nós vamos fazer uma exposição colaborativa. Então, a partir de agora, nós Uhum. vamos instigar o nosso público a produzir arte a partir dos temas aqui que a gente trabalha aqui no museu. Nós vamos receber essas produções, que podem ser vídeos, podem ser performance, pode ser um desenho, pode ser o que for, a partir dos temas que a gente for propor aqui no museu, a partir de semana que vem. E aí a gente vai fazer uma curadoria colaborativa, e isso vai nascer uma grande exposição nossa aqui, mas para o mundo virtual. Essa entrega vai ser para todo mundo que estiver em casa.
Então, são estratégias que usam muito a criatividade, que provoca quem está em casa para que essa pessoa participe. E o objetivo nosso é que, ao final, tomara que isso passe rápido aí, mas a gente sabe que, infelizmente, isso deve durar ainda um tempo, as pessoas possam voltar e voltar mais instigadas a participar desse mundo aqui, que é um mundo fascinante, que é o mundo dos museus, né? O museu, há muito tempo, deixou de ser aquele lugar para colocar, para guardar coisa velha, para guardar coisa antiga. Muito pelo contrário, é um lugar para trabalhar o que nós somos, a nossa memória, a nossa força, o que nos dá orgulho de ser, e é isso que a gente trabalha. Uhum. Então, Beth, assim, a gente vive esse momento de pensar as instituições a partir dessa situação que a gente está vivendo. Eu queria que você falasse também um pouco de como é que você vê o futuro dessas instituições, porque é o antes e o depois, né? A gente está vivendo uma situação que nos deixa muito triste. Na realidade, não tem nada, assim, a gente tem alguns desafios, tem muita coisa boa que pode nascer disso do ponto de vista da imaginação, da criação, mas a gente sabe que não é um período fácil. A cultura está vivendo um período muito delicado, a gente sabe como é que está essas pressões no país. Quem faz cultura hoje no país não tem reconhecimento, está sendo depreciado, está sendo muito prejudicado aí nas falas que a gente vê reproduzida aí nos meios de comunicação, e agora que vê essa pandemia, mais um impacto aí para quem trabalha com cultura, trabalha com memória, trabalha com a preservação do patrimônio histórico. Porque, enfim, essas pessoas estão precisando trabalhar, precisando criar. Às vezes não é o alimento só o artista e o criador e a pessoa que lida com cultura, ela não tem só, não é a fome da comida em si, muitas vezes, é a fome da criação, é a fome de ter voz ativa, é a fome de se expressar. As pessoas precisam de ter espaço para se expressar. Então eu sei que você está escrevendo também outros artigos aí dos Isso. museus e dos Inclusive, eu centros estou tomando culturais notas aqui para comentar algumas coisas. pós-pandemia, então você podia falar um pouco para a gente como é que você está pensando aí esse momento. Sim. Antes, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão, né, da gincana, né, que eu achei muito, muito interessante, e é um exemplo que tem muita consonância, né, com essa questão do que os museus podem fazer agora, mesmo digitalmente, para se relacionar com seus públicos. E acho que uma outra coisa que foi muito inovadora nesse pensamento da Andrea Jones é provocar os museus e as organizações, né, culturais para pensarem numa nova forma de enxergar os seus públicos, né? Porque a gente tem essa tendência, né, de classificar por faixa etária, né, por renda, por idade, quando nesse momento em que grande parte da população está confinada e não está podendo visitar fisicamente o museu, eles não deixam de ser público por causa disso. E eles precisam ser abordados de outra forma e classificados de outra forma. Então, ela sugere né, classificações baseadas em necessidades emocionais, né? Porque cada um está vivendo esse momento e essa quarentena, quem pode fazer na quarentena, né? Cada um está vivendo esse momento na vida e na história de uma forma diferente. E cada um tem necessidades emocionais, né, diferentes que as organizações culturais e que os museus, né, que podem ajudar. Então, ela dá o exemplo de, por exemplo, né, pessoas que precisam de distração, de diversão, né, pessoas que estão, pais e mães, né, que viraram os principais educadores formais, né, dos seus filhos, né, e eu acho que essa gincana, né, de vocês, ela está sendo um sucesso porque ela se conectou com necessidades emocionais de muitas pessoas que estão em casa, assim, querendo participar, né, conjuntamente, né, sentindo saudade das gincanas, né, talvez, né? Isso é muito bacana. Uma outra coisa que você comentou, né, também, e que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da ideia e do conceito do museu a partir do seu convite. E é muito interessante quando você fala que é um museu interpretativo, né? Isso é uma grande vantagem para vocês, assim, porque ele já nasceu como um museu vivo, né? A interpretação é viva, a interpretação muda o tempo todo. E acho que por isso também vocês tiveram mais agilidade de mudar a forma de pensar, né, de vocês, é porque vocês já vêm nesse movimento de ser um museu interpretativo, né? E outra coisa é que eu estava lendo recentemente um artigo, assim, um outro artigo muito bom de um especialista da área de museus, chamado Dan Spock.
né? Eu posso encaminhar, né, depois o link do artigo dele, né, que fala sobre se os museus são essenciais ou não. E quem é essencial dentro das organizações museais, né? E ele tem uma ideia muito bacana que ele fala assim, que a gente sempre fala que inovação, que a gente tem que inovar, que tem que pensar diferente, que a gente tem que pensar fora da caixa. E ele fala, então, museus, essa é a oportunidade de nós estamos todos presos fora da caixa agora, né? Estamos preso fora das nossas organizações. Esse é o momento de inovar, né, no pensamento, né? É no agir. Então eu fiz essa digressão, mas você perguntou, né, sobre o futuro, né? Que eu acho que. Hum. Antes de você falar do futuro, Beth, Oi. só um minutinho, por favor, que tem algumas perguntas chegando. Eu esqueci de abrir essa possibilidade. As pessoas que tiverem pergunta podem mandar, a Beth vai responder durante a live aqui, e também depois, as que não derem tempo de responder agora durante a live. Eu queria só que você falasse sobre onde achar o artigo, porque nós falamos nisso no Certo. início e acabamos Uhum. envolvendo no assunto que é tão instigante. E uma das perguntas é essa: onde que a gente pode acessar o artigo e os Tá. artigos que você está escrevendo? Isso. Eu tenho uma página no Medium, assim, né, que é uma página de publicações diversas, é medium.com/betponte, que é meu nome, tá? Acho que a gente pode escrever aqui, né, depois. Bem, essa é a minha primeira live, viu, gente? Eu preciso aqui, Tem também, Beth. medium.com. Hum. Não, pode escrever Oi, aí que eu Sérgio. também está sendo uma experiência nova para mim aí. Enquanto você escreve, eu vou te fazer algumas perguntas que as pessoas já Sim, enviaram, tá claro. bom? Tem uma pergunta Uhum. aqui que eu não estou conseguindo identificar o nome da pessoa, porque ela não é o nome exatamente dela, é o nome do, do perfil dela, mas ela pergunta o seguinte: como fazer essa transição de forma saudável? Como fazer essa transição aí Hum. nesse momento de forma saudável? Deixa eu ver mais outras É. aqui. Depois a gente introduz outra pergunta, mas primeiro, como fazer essa Isso. transição de forma Tá. saudável? Esse é o primeiro ponto que a Andrea Jones fala no artigo dela, que é um pouco daquela lógica da máscara de despressurização, né? Assim, no avião, aquela mensagem que a gente escuta sempre no avião, que você precisa colocar a sua máscara antes de ajudar outra pessoa que precisa. E ela fala disso. Assim, nesse momento em que é preciso aceitar o fim desse mundo e as incertezas, né, com esse panorama, é preciso primeiro ajudar você, as suas equipes, a organização, né, para que vocês possam, assim, ajudar o público, né, de vocês. Então, assim, né, se a organização é um conjunto de pessoas, né? Existem idealmente, né, várias lideranças, várias equipes, e é preciso que elas se ajudem a aceitar esse momento, que façam também uma autocrítica, assim, em relação à imagem que elas estão, né, passando para o seu público nesse momento, né? E nesse momento em que tudo que sobrou, né, até a gente sair dessa situação de quarentena, tudo que a gente tem é o que está no ambiente digital. Então, ela faz uma provocação, tipo, avalie o seu site, as suas redes sociais. Eles estão conversando com o momento presente? Assim, será que não existe alguma peça antiga de divulgação, né, de um projeto que não faz mais sentido, algum projeto que nem aconteceu, ou algum projeto que não faz mais sentido atualmente? Como ela fala que a primeira coisa é você identificar e se livrar dessa identidade zumbi, assim, da sua organização, né? E com isso, tipo, e com esse exercício, né, é de identificar que imagem você está passando para o público, né, que imagem você quer passar, como você pode fazer isso digitalmente. É assim que a transição acontece, né? Tem uma outra pergunta E deve aqui. acontecer de uma forma saudável. Tem uma outra pergunta aqui da Danizinha, deve ser Daniela. Pergunta aqui para mim: quais as dificuldades que o Museu de Congonhas enfrentou para entrar nessa onda de lives e vídeos? Na realidade, as dificuldades são as dificuldades que está todo mundo enfrentando. O que eu acho interessante desse momento atual é porque a gente baixou um pouco a guarda também.
aquela imagem muito cristalizada, que é muito produzida, que a gente via em filmes, em vídeos, em produções que era algo inacessível, só para iniciados, só para técnico da área e tal, que a gente tinha muito medo de experimentar. Essa onda de lives, de vídeos, do mundo virtual aí que está todo mundo tendo acesso, nos provocou a criar, e eu acho que mais do que isso, colocou emoção nessa criação, porque estava tão distante, tão plastificado, tão assim, tão metalizado essa expressão que a gente tinha através do vídeo, através desse mundo virtual, que esse mundo é Tão cheio de distante, ruído, né? tão distante, e esse mundo cheio de ruído que a gente está, essa live nossa aqui, de vez em quando ela dá uns defeitinhos e tal, mas existe um calor, existe uma proximidade, existe uma verdade, uma conversa, que dá de 1000 a 0 em qualquer filme aí produzido fora desse contexto. Então, o mais instigante é que isso foi disponibilizado para todo mundo. Tem muita coisa de gosto duvidoso aí sendo feito, mas também permitiu que as instituições olhassem para esse mundo sem preconceito, porque a gente, acima de tudo, não pode ter preconceito de tentar usar, às vezes errar aqui, errar ali, mas também experimentar. Para a gente aqui abrir um leque de experimentação e de tentar quebrar alguns paradigmas muito interessante e muito fácil. Eu aqui, por exemplo, estou falando para vocês com o celular que muita gente tem. Então, assim, hoje em dia não precisa daquele equipamento fantástico para fazer uma transmissão ao vivo, com câmera, com não sei o quê, um negócio totalmente inacessível. Nós estamos aqui com o celular, só isso. E com uma programação essa semana, todo dia com uma live diferente. Amanhã tem uma live musical aqui que nós vamos transmitir, está todo mundo convidado, nesse horário aqui também, mas no Facebook do museu, que é Museu de Congonhas, uma live musical com nossos artistas aqui tocando aqui no museu e tudo, prestando atenção nos protocolos do coronavírus. No caso aqui eu estou sozinho, você também aí, enfim. Mas, enfim, essa situação nos permitiu quebrar alguns paradigmas, umas barreiras. Então, a dificuldade, eu acho que maior, é a gente deixar um pouquinho o preconceito de lado, o medo de entrar nesse mundo da tecnologia. Eu sei que para quem tem mais experiência e mais alguns anos de vida, tem um certo medo de entrar experimentar mais do que o pessoal mais novo, mas a gente tem que perder esse medo e experimentar, errar, enfim, e isso abre um mundo de perspectiva. Agora vamos voltar aí um pouco sobre a sua pesquisa. Então, isso, né? Você perguntou sobre o que existe um antes, depois, e tá todo mundo, claro, né, muito ansioso e querendo saber como vai ser o futuro dos museus, das organizações culturais, né, do setor, né, cultural e criativo como um todo. É até uma E isso pergunta leva aqui, Beth, só um minutinho, até uma pergunta aqui. Na prática, quando reabrir, quais medidas você se prevê para receber os visitantes? Então, acho que vai entrar na sua fala. Então, essa é justamente a questão, é a questão candente, né? A questão quente do momento. E isso leva a um desdobramento, né, dessas pesquisas que eu tenho feito. Eu publiquei um outro artigo nessa mesma página que eu compartilhei, né, que é a minha página do Medium, que chama Ecossistema Cultural em Perigo, né, que fala sobre as possíveis consequências a médio e longo prazo da Covid no que eu chamo de ecossistemas culturais frágeis, né? Tem surgido muito nos debates recentes, no exterior, em alguns casos no Brasil. Eu acho que essa situação é global e esse desastre é sanitário e humanitário, né, que a gente está vivendo em muitos países, isso traz de volta aquela ideia da cultura como uma ecologia, né? Desse conceito de ecologia da cultura, de pensar a cultura como um ecossistema, em que todas as partes se conectam e são interdependentes. E esse ecossistema cultural, ele está em perigo no mundo todo, né? A gente está vendo os efeitos das organizações do mundo todo. Eu estava vendo agora o relatório que foi publicado pelo ICOM, né, internacional, da pesquisa que eles fizeram, né? O ICOM é o Conselho Internacional de Museus, né? E eles lançaram agora uma pesquisa com 1.600 museus, né, do mundo todo, e que falava, claro, todos foram impactados, assim, alguns demitiram, né, funcionários, 12% acreditam que não vão reabrir,
após a pandemia, que não vão ter condições, né, de reabrir. E esse percentual ele está muito concentrado em áreas no sul global, especialmente na África, nas Américas, né, incluindo assim, América Latina e em parte da Ásia, né, e do Oriente Médio. E que é justamente essa exemplificação de que vai todo mundo sofrer, já está todo mundo sofrendo no setor cultural, mas os efeitos não vão ser iguais. Os efeitos, a duração, a severidade, né, dos impactos e o tempo de recuperação vai ser muito diferente, muito mais longo nos ecossistemas culturais frágeis. Infelizmente, o Brasil, por uma série de motivos, que vem desde antes da pandemia, ele pode ser considerado um ecossistema cultural bastante frágil no momento, né? Então, é todas essas soluções e tudo que a gente pensa em relação ao futuro do setor, a gente precisa olhar com essas lentes, né? Não adianta achar que qualquer sapato cabe no pé do Brasil. Então, eu tenho visto com um certo incômodo um foco e uma preocupação muito grande, exacerbada e única, quase, nessa questão de protocolos de reabertura. O que é uma coisa, claro, necessária, porque a gente espera que as instituições abram, né? A gente espera que isso aconteça logo, e a gente sabe que é muito provável que a gente vai ter que conviver com a presença, né, do vírus e com essa situação anormal, né, por algum tempo. E é por isso que antes de pensar no pós-pandemia, a gente tem que pensar no durante pandemia, que é um tempo que pode ser bastante longo. E é um tempo que vai exigir, né, da gente essa adaptação, né? Então, eu acho que a questão ela vai muito além de construir os protocolos de reabertura. Esse autor americano que eu citei agora, né, o Dan Spock, assim, ele fala que, que, que os protocolos, né, de reabertura, eles são soluções funcionais, né? É um problema, assim, é um problema funcional que vai requerer soluções, né, funcionais, mas que são soluções paliativas. Assim, né, porque a pergunta sobre como reabrir, ela tem que ser acompanhada de outros debates também, né? Como nesse período, durante a pandemia, fazer com que a instituição, nesse novo modo de funcionar, mantenha a sua relevância, ela continue atendendo o público mais diverso possível, que tenha capacidade de implementar novas formas de atendimento, ou seja, abrir as portas e banhar, né, tudo, né, de álcool gel não é a solução. A gente vai ter uma população com necessidades emocionais diferentes, a gente vai sofrer um processo de empobrecimento geral da população, também, o que vai tornar ainda mais difícil o acesso a alguns produtos culturais, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um grupo da população que vai precisar mais do que nunca do que a arte e a cultura, né, pode oferecer. E a gente tem que colocar isso tudo na balança quando a gente pensa em como reabrir, que não é apenas como, é quando é seguro realmente, é para quem reabrir, né? É muito mais do que E usar como máscara, é muito mais do que usar álcool gel, é muito mais do que distanciamento. muito mais. De 1,5 metro entre um outro que está no protocolo aí que está todo mundo falando, né? Eu queria, Beth, que você falasse um pouco. A gente tem pessoas aqui do país inteiro, pessoas até do Belém do Pará. Eu vi aqui uma pessoa aqui do Belém do Pará. Deixa eu ver aqui. Enfim, tem gente do país inteiro aqui, ó. A Dorica Machado, gente, estou em Belém do Pará e tendo oportunidade. Enfim, tem gente do país inteiro aqui Que legal. participando aqui da live. Você vê público que a gente não imaginaria nunca de poder alcançar com uma ação dessa, como eu disse, com um celular, com uma pessoa tão bacana quanto a Beth, falando de um tema tão interessante, pode gerar esse interesse aí em pessoas aí em várias partes do país. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse momento aí dos museus brasileiros. Aí em Salvador, como é que está? Os museus, os centros culturais, a cultura está reagindo bem. Salvador, que é uma cidade que exporta tanto imaginário cultural brasileiro aí, a gente sempre reporta
na nossa imaginação o que está acontecendo aí em Salvador, quando a gente pensa na cultura brasileira, como é que Salvador está se virando aí nesse momento que está tudo fechado, está tudo parado. Eu vi um vídeo que o governo aí de vocês produziu, muito bonito, eu achei o vídeo muito interessante, mostrando que Salvador está parada, mas te espera daqui a pouco, quando isso reabrir e tudo. Então eu queria ver como é que está Salvador, como é que você vê Salvador e os espaços culturais aí da Bahia nesse momento e no país também. Faça uma reflexão rápida para a gente aqui, como é que nós brasileiros estamos reagindo nesse período de pandemia. Uhum. Bem, aqui na Bahia, né, como em todo o país, né, todas as organizações culturais, especialmente as privadas, as sem fins lucrativos, todo tipo de organização que não é vinculada diretamente ao poder público, eu diria que todas essas organizações que não estão vinculadas ao poder público estão com a sua existência ameaçada, né? É uma ameaça grande a todo o ecossistema da cultura, em todas as linguagens, né? A classe aguarda com muita ansiedade, né, a aprovação, né, final e a aplicação, né, da lei Aldir Blanc, mas que é muito bem-vinda, muito necessária, porque realmente é uma ação emergencial, assim, não é à toa, né, que a lei recebeu esse apelido, porque a gente está vivendo uma situação de emergência, mas eu sinto que aqui, como em muitos outros estados, a gente ainda precisa avançar muito mais no diálogo, na transparência e na construção de soluções a médio e longo prazo junto com o poder público. Uma coisa muito positiva que tem acontecido, e acho que isso em todo o Brasil, e o próprio processo da lei é prova disso, é que essa situação adversa, ela trouxe um desafio em comum para toda a classe cultural. Então, aqui na Bahia, né, como em todo o Brasil, vários grupos de segmentos dentro da cultura se juntaram, muitas vezes pela primeira vez, unidos numa causa em comum, para solicitar apoio do poder público e respostas mais efetivas, porque existe muita coisa que o poder público pode fazer, não apenas relacionado a recurso. Então, eu tenho visto isso como uma coisa positiva, né, que não surge por causa da pandemia, mas apesar dela. Vocês estão me ouvindo? Tá muito bom. Tá ok? O áudio? Tá ótimo. Certo. Então, acho que isso é importante ressaltar. Acho que tudo que surgir de positivo, de aprendizado, de crescimento para o setor, é apesar da pandemia e não por causa dela, né? O preço vai ser muito alto a pagar, né, por tudo que venha a melhorar e a mudar, né, depois. Mas, e tenho tido também a possibilidade de participar, né, dessa pesquisa do Observatório da Economia Criativa da Bahia, o OBEC-BA, que desde o dia 27 de março lançou essa pesquisa, que é uma pesquisa nacional, para identificar, avaliar os impactos da Covid-19 na economia criativa. Tá? Eu posso compartilhar assim, o link com vocês depois. É uma pesquisa que é realizada, né, pelo OBEC, junto com parceiros, inclusive já, eu até, né, convido o público, né, para uma outra live. A gente vai estar, né, lançando a pesquisa no Rio de Janeiro, em apoio com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a ESPM. A gente vai estar lançando agora em junho esse esforço, né, no Rio, né, de Janeiro, né, da pesquisa, e a gente já tem mais de 1.600 respondentes de todos os estados do Brasil, organizações e indivíduos, e a gente tem publicado 4 boletins quinzenais, né, publicamos 4 já, com resultados preliminares da pesquisa, onde a gente pode ver muitas dessas tendências, né, exemplificadas em números, né, de como o setor está sendo afetado e muitas medidas que o setor, né, sugere, né, para o poder público. Então, aqui assim, em Minas, Beth... Oi. Pode concluir. Diga, Sérgio. Aqui em Minas foi interessante que houve uma mobilização provocada pelo poder público, pelo governo do estado, que essa semana lançou um movimento que chama, batizado de Arte Salva. Na realidade, o poder público, o governo do estado provocou por meio da Secretaria de Estado da Cultura, mas todos os outros setores da sociedade se envolveram nesse movimento, virou um grande movimento aí de toda a classe cultural, dos setores todos, não só da iniciativa
pública, privada, os produtores independentes e tudo, em favor de buscar alternativas para a gente mesmo. Dos produtores, dos artistas, de quem faz arte, que realmente estão precisando, estão com necessidades primordiais, até o artista que precisa de espaço para criar, aquele artista que depende de um edital para ele poder continuar tocando a vida dele, até quem cuida de centros culturais. Então foi lançado ontem essa grande mobilização e me surpreendeu a quantidade de agentes, de agentes que estão participando dessa movimentação. Isso mostra a importância da arte nesse momento, porque imagina esse momento sem a gente ter acesso à música, sem a gente ter acesso à dança, sem a gente ter acesso à televisão, à literatura, à fotografia, às redes sociais que nos permitem transmitir tanto conteúdo. Imagino como é que seria a vida da gente nesse momento que a gente está confinado nos nossos mundos, sem ter acesso à cultura. Então, isso, eu acho que se a cultura está tão prejudicada nesse momento por essas falas, por esses ruídos que aparecem, por outro lado, ela nunca foi tão relevante na vida das pessoas para a gente conseguir passar bem aí desse período de pandemia, né? Eu queria só deixar registrado aqui também o meu agradecimento à Renata Mota, que é a nossa amiga em comum, do Icon, que graças a ela eu consegui ter acesso a você e hoje a gente está fazendo essa live aí. Então, um abraço ao pessoal aí do Icon. O Icon, inclusive, que aqui no Brasil está fazendo um trabalho essencial, né? Assim, desde o começo, né, de publicar, né, também notas, orientações, né, protocolos, e de compartilhar uma carta aberta com a comunidade museal, né, do Brasil no último dia 18, que foi o dia dos museus, uma carta que eu acho que está muito, muito conectada com o que a gente tem que pensar de futuro para os museus, né? Que fala sobre a necessidade de reconfigurar a experiência museal. Para a comunidade e com a comunidade. Eu acho que se a gente for pensar em futuro, a gente tem que pensar nisso, né? Beth, a nossa conversa já vai para 50 minutos e o Instagram ele corta aí quando a gente completa 1 hora, então a gente já vai aí para as nossas considerações finais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua pesquisa, o que vem por aí. Eu sei que você está escrevendo novos textos. Eu li hoje um texto que você enviou muito interessante, o último texto que você escreveu, e que faz parte aí de uma pesquisa que vai ter mais 2 textos aí em breve que você vai lançar. Queria que você repetisse um pouco o local onde a gente pode acessar esses textos e fala um pouco do que vem por aí na sua pesquisa, por favor. Isso. Bem, esses textos, né, é uma contribuição, assim, na minha função, né, como pesquisadora e como gestora, né, cultural, o que eu posso fazer nesse momento e o que é importante para mim, né, é repensar a nossa área e compartilhar conhecimento também, né? É tanto por isso que eu fiz essa tradução, né, do texto da Andrea Jones e estou publicando na minha página do Medium, que é na Beth Ponte, né? @BethPonte. Só letra pra gente, artigos... por favor, porque às vezes as pessoas não conseguem ter acesso. Essa página está onde? Certo. Esse endereço é medium.com/@BethPonte. Depois você podia digitar aí, porque aí Isso, às vezes a pessoa entrou agora e não vai conseguir recuperar. Medium é um site muito legal, onde você pode encontrar, né, conteúdos de autores independentes, no formato bem legal, bem acessível. E eu tenho uma página lá, que é essa daqui que eu estou escrevendo para vocês, onde eu estou publicando esse conteúdo. Eu publiquei essa tradução, né, do artigo da Andrea Jones, que é Museus durante o Apocalipse. Na semana passada eu publiquei o Ecossistema Cultural em Perigo, né, que é esse primeiro artigo, que não é um artigo muito otimista, viu, gente? O otimismo ele vem, né, depois, né, nos próximos artigos, mas é uma coisa meio que para abrir os olhos mesmo sobre as consequências a médio e longo prazo dessa crise no Brasil, assim, em outros ecossistemas culturais frágeis, né, como eu falo. E esse é o primeiro artigo de uma série de 3, onde eu quero falar justamente um pouco desse rito de passagem, né? Assim, né, dessa separação, né, essa mudança, que a liminalidade e
e a reassimilação, né? O retorno, que é o que eu chamo de regeneração. Se a cultura é um ecossistema, a gente tem que pensar o futuro como uma regeneração desse ecossistema, né? E o segundo artigo ele vai sair, né, em breve, sobre que é mais ou menos sobre o que eu estou chamando de um kit de sobrevivência, né? Nesse momento em que o mundo parou, né, o mundo puxou o freio de mão, assim a gente está capotando. Quando a gente parar e precisar sobreviver nesse mundo durante a pandemia, o que que nós, como líderes culturais, né, como gestores culturais, como profissionais da cultura, que tipo de habilidade, de conhecimento, de experiência pode ser importante para que a gente possa atravessar esse momento? Então, esse vai ser o segundo artigo que eu devo publicar em breve nessa página que eu Nessa compartilhei o endereço página. aqui. Eu queria só falar para todo mundo que isso também é uma contribuição, que a ideia dessa live também é uma contribuição minha, porque eu faço parte, eu como diretor aqui do Museu de Congonhas, quem não começou a live desde o início, meu nome é Sérgio Rodrigo Reis, eu sou diretor aqui do Museu de Congonhas, e eu faço uma pesquisa no Centro Cultural Lúcio Costa, lá no mestrado profissional do IFAM, sobre a comunicação do patrimônio cultural. E isso tudo que a gente fez aqui nada mais é do que a comunicação do patrimônio cultural por meio aí desse momento que a gente está vivendo agora. Mais alguma coisa, Beth? A gente está nos Eu vi, momentos Sérgio. finais aí. Sim, sim. Eu só queria trazer aqui um gancho de um comentário, né, de uma participante, né, que escreveu que, que, o, que o museu, né, de Congonhas e tal, assim, ele tem essa vantagem porque ele está na cidade. Isso é realmente uma vantagem muito grande para vocês. Assim, né, quando for possível, né, quando for o momento de pensar assim, né, nessa reabertura, assim, o museu de vocês ele já é aberto, assim, ele já faz parte da cidade, né? O patrimônio, assim, ele é parte da cidade, ele está a céu aberto. Isso é uma vantagem muito grande para vocês. E o último comentário é que também é preciso que os museus eles compreendam esse papel que eles podem ter de guias, assim, né, de farol nesse processo todo futuro, né, de reabertura nesse mundo durante a pandemia. Assim, eles são as organizações, no exterior a gente está vendo isso, muita coisa da cultura ainda não reabriu e não tem previsão, né, de reabrir, mas os museus, eles foram as primeiras organizações a reabrir. Então, eles vão poder ajudar e eu espero que eles ajudem outras organizações culturais e outros tipos de atividades, né, culturais e que sirvam como farol, né, como âncora e como farol nesse futuro da É, cultura. é importante a sua observação, porque o Museu de Congonhas ele vem aqui para a nossa cidade num processo de requalificação do município, porque é uma cidade que todas as grandes mineradoras estão presentes aqui na zona urbana, então a gente sofre o impacto de tudo de bom e de ruim que a atividade mineradora traz. Então, diante disso, a cidade foi muito prejudicada ao longo das décadas aí por essa atividade avassaladora da mineração. E a gente perdeu muito do nosso patrimônio histórico edificado, nosso patrimônio histórico material. Mas o patrimônio histórico e material a gente nunca perdeu. Então, o Museu de Congonhas Uhum. ele chega para ativar e para lançar a luz sobre esse rico patrimônio material que nós temos, e a partir desse envolvimento todo que o museu trouxe, a cidade toda está vendo a importância da gente preservar o nosso patrimônio material também e de propor esse diálogo. Então a gente está conseguindo um movimento muito interessante aqui na cidade através dessa ação. Então os museus cada vez mais são importantes, relevantes, fundamentais na vida cotidiana, né? E tomara que essa pandemia passe rápido aí, que a gente consiga reabrir a porta, porque é muito bom em tudo esse mundo virtual, mas nada substitui a realidade, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um contato E uma próximo das visita pessoas. em breve que eu Uma pretendo visita. fazer aí a vocês, com certeza. Muito obrigado, Beth. Que Obrigada a venha você, mais Sérgio. vezes, virtualmente ou presencialmente, aqui ao Museu de Congonhas e à nossa cidade. Queria agradecer a todo Muito mundo e dizer obrigada. que essa live que nós fizemos aqui também está presente graças a uma alta tecnologia, de uma gambiarra que a gente fez aqui rapidinho, também no Facebook, na página lá do Museu de Congonhas. Muito obrigado, boa Que tarde e ótimo. até a próxima. Tchau, Sérgio. Tchau, Tchau a obrigado, todos. gente. Pode.